Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um seminário APIMEC Rio. Hoje, o seminário de Logística e Infraestrutura. Agradeço a Vale, a Petrobras e a Souza Cruz por patrocinar mais um seminário, como também a revista Plurale e o jornal Monitor Mercantil, que nos deram o apoio. Gostaria de dar boas-vindas aos palestrantes, agradecendo a importante participação dos mesmos e também ao público participante, que contribui com sua presença para brilhantar o nosso seminário. Ressalto a importância desses seminários que contribuem para o maior aprendizado sobre os temas. Esse ano nós vamos fazer 7 seminários da APIMEC, já fizemos 3, esse é o 4º, e tem mais 3 ainda nos próximos 3 meses. Passo a palavra agora para o nosso assessor especial da presidência da APIMEC Rio, o Gilberto Esmeraldo, que a partir do instante vai conduzir o seminário. Boa tarde a todos. Agradeço aqui ao presidente por me confiar a condução desse evento e agradeço a presença dos participantes, do público, que vem enriquecer o seminário com essa participação, que é importante, para ver uma interação entre a mesa diretora, com os palestrantes e o público, principalmente por ocasião dos debates. Para iniciar o seminário, eu queria convidar aqui para formar a mesa o senhor Dr. Edson Dalto, do BNDES, e o xará dele, Edson Rodrigues. Os temas que os nossos palestrantes vão apresentar serão os seguintes. O primeiro palestrante, que é o Dr. Edson Dalto, ele é professor doutor da COPEAD e do BNDES. Então, você vai fazer uma palestra que deve ser muito interessante para todos nós aqui. O título da palestra dele são Entraves Logísticos e o Papel do BNDES. E depois vamos ter o prazer de ouvir aqui o Edson Rodrigues, que vai nos abrilhantar com a sua participação. Então, eu gostaria de convidá-los. É melhor para assistir dali a palestra. Vamos sentar ali e pedir, por favor, ao doutor Edson Dalto, que inicie a sua apresentação. Muito obrigado. Aqui a gente olha um panorama amplo da logística. Ela envolve a questão dessa infraestrutura, que são as rodovias, as ferrovias, os aeroportos, os portos. A questão da superestrutura, que são aqueles equipamentos, né, que trafegam sobre uma via permanente, como material rodante, por exemplo, né, os caminhões, os equipamentos portuários e assim vai. A operação, que envolve os operadores logísticos, a gestão desses ativos, a inteligência logística para tornar a atividade logística mais eficiente, a questão da tecnologia, que é extremamente importante, e a questão da inteligência logística está também bastante associada a isso, que envolve softwares, hardware, tecnologia de comunicação, enfim, esses elementos que são importantes também da logística, né? Inclusive, nas instalações dos nossos parceiros logísticos, empresas que nos prestam serviços no transporte dos produtos dos nossos sites até os nossos carros de entrega que fazem a entrega final do produto. Essa parte de transporte dos sites até os nossos carros de entrega ou até os postos de abastecimento, ela é feita parte com estrutura própria e ela é feita parte com estrutura terceirizada. Basicamente, a gente tem cerca de 215 rotas que operam esse transporte a partir dos sites. Metade delas são rotas próprias, a outra metade são rotas terceirizadas. As rotas próprias são utilizadas em locais onde a gente tem maior dificuldade na contratação do serviço terceirizado e questões envolvendo uma economia para a Souza Cruz operar com estrutura própria. É uma tradição já aqui nos nossos seminários, a APIMEC, para materializar aqui a presença dos palestrantes, entregar a cada um certificado de palestrante. Então, eu queria convidar aqui o presidente para entregar o certificado aqui, o representante do BNDES, que é o senhor, que é o engenheiro Edson Dalto,
vai receber aqui, em nome do BNDES, o certificado, que seria do Leonardo, que está aqui na programação de vocês aqui, mas foi uma mudança de última hora aqui. Então, ele aqui, brilhantemente, está representando o Leonardo Alonso. E vai receber por ele aqui o certificado de palestrante. Muito obrigado. Mostra um processo muito alinhado. Nós vimos os juros e os aplicativos de taxas também muito atrativos na nossa economia. Então a pergunta é verdade se sobra? Ultimamente o BNDES recebeu grandes aportes do governo federal. Antigamente havia o funding do BNDES era basicamente fundamentado no FAT, né? Enfim, alguns outros aportes, mas ultimamente o governo federal tem feito aportes expressivos no BNDES, né? Sou muito impressionado com o trabalho da Agrega, tá? Que até onde eu me lembro, não sei se ela ainda existe mais, que eu estou fora desse mercado há algum tempo, que é a central de compra de vocês. Se você podia fazer algum comentário sobre a Agrega e como ela atua. Ainda atua, em conjunto com o nosso departamento de suprimentos, nos presta serviço na aquisição, né, dos nossos veículos, frota, tudo feito, as compras feitas na Souza Cruz são todas feitas pela Agrega. Há uma atuação, inclusive, em âmbito internacional, com parcerias da Agrega fora do Brasil. Eles têm uma atuação de âmbito internacional também nos demais mercados, também a atuação da Agrega. Agradecendo aqui a presença da Petrobras e da Abrasco, queria convidar aqui o presidente da Petrobras, o senhor Arlindo Moreira Filho, para aparecer à mesa aqui, por favor. David Melo da Abrasco, por favor. Chamar de Davi ele não gosta, é David. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença, o apoio, o patrocínio da Petrobras e a presença da Abrasco aqui, enriquecendo o nosso evento. E o Arlindo Moreira vai apresentar o tema Planejamento da Logística da Petrobras. Eu queria convidá-lo para fazer sua apresentação e convidar também o David para sentar ali na frente, facilita para assistir. O mercado brasileiro vem crescendo a taxas expressivas aí nos últimos anos, como a gente pode ver nessa lâmina, o que assegura ou cria condições de colocação dos produtos derivados do petróleo no mercado brasileiro. Essa situação de ter um mercado importante, uma oferta de petróleo importante na mesma região geográfica, ela não é usual, não é típica. Se a gente olhar o mundo, não é? Países com um mercado muito grande nem sempre têm reservas expressivas de petróleo. Não é o caso da China, por exemplo. A China tem uma produção importante de petróleo, mas tem um mercado muito maior do que a produção de petróleo. E o Brasil reúne essas duas condições, reúne uma condição de produção de petróleo, uma perspectiva de produção expressiva de petróleo e, ao mesmo tempo, um mercado importante, com perspectivas de crescimento. Isso é outro dado interessante. Quando a gente olha hoje o mercado brasileiro e compara com algumas métricas de outros países, consumo específico... Como que é uma base de apoio, como que ela funciona? Acredito que nem todo mundo conheça, né, esse papel que está aí por detrás desse mercado, né, desse mercado tão interessante, tão envolvente, que é realmente o mercado de upstream. E na sequência, vou falar também dos projetos atuais, os projetos, as bases de apoio atuais que existem, os projetos para o futuro. E também uma visão geral sobre as perspectivas futuras, dado as novas rodadas da ANP. Bom, para a gente contextualizar, a gente tem que, a gente percebe que a base de apoio, a atividade de logística de base de apoio, ela está presente, né, em todas as fases do upstream. Então, exploração, desenvolvimento,
produção. A gente vai ter sempre um papel de relevância bastante alto com relação ao atendimento, principalmente às operadoras, ao fluxo de materiais, de toda a movimentação de cargas necessário para abastecer essa cadeia, né, de serviços. Como no bloco anterior é uma norma da PMEC, da PMEC Rio, para materializar essa presença dos palestrantes aqui, entregar um certificado de palestrante, eu queria convidar então o presidente Carlos Antônio Magalhães, para entregar o da Petrobras aqui, o Arlindo Moreira, por favor. Como está sendo tratado esse assunto de estaleiros de manutenção? A Petrobras, ela tem, na verdade, na Fronap, na subsidiária da Transpetro, uma empresa que administra sua frota própria. E os detalhes das docagens, dos navios, da manutenção, de toda essa infraestrutura, ela é gerenciado pela nossa subsidiária, que trata esse assunto, com relação à frota própria do abastecimento, voltada para as operações principalmente de cabotagem e algumas operações de longo curso também. Com relação aos maiores detalhes, com relação às instalações propriamente ditas, não as tenho aqui, mas peço que me envie os detalhes aí do seu contato, para que a gente possa mandar posteriormente. A Brasco está envolvida hoje. Qual é o potencial de crescimento desse mercado, face a todas essas outras oportunidades que vão aparecer? Hoje corresponde a uma fatia muito pequena. O Wilson Sons é um grupo muito grande, e a Brasco é uma empresa pequena com relação ao tamanho do grupo Wilson Sons. Não sei precisar o tamanho específico nesse momento com relação ao grupo, mas a informação que eu tenho é que não é muito expressivo, né, mas tem, obviamente, um potencial muito grande para ser. O tamanho do mercado, nesse momento, existe uma carência, como eu pude mostrar, existe uma carência realmente grande para as embarcações que já estão atuando, existe realmente uma carência de berços de atracação no mercado, a tendência realmente é de alta, principalmente com o desenvolvimento dos campos, né, dos campos atuais, né, e também com o desenvolvimento de novos projetos, né, e aí a gente tem um exemplo muito claro como Statoil, né, Statoil realmente, se eu tivesse aqui o gráfico, a gente ia ver que está lá em 9º lugar na minha comparação de produção, né, no gráfico de produção, porém com uma perspectiva de crescimento grande, por conta do desenvolvimento de novas áreas dentro do seu próprio campo. Então, queria aqui agradecer a presença de todos os palestrantes, aqui do Arlindo Moreira da Petrobras, do David Melo da Brasco, mais uma vez aqui nos prestigiando. Agradecer a participação do público, os que estão aqui até agora, inclusive, pelas perguntas objetivas, bem como os palestrantes pelas respostas pertinentes também, que deu assim para interagir entre a mesa diretora e vocês, público, enriquecendo o evento. E agradecer mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores, a Vale, que não indicou palestrante, mas particularmente aqui a Souza Cruz e a Petrobras, que está presente aqui, área de rio da Petrobras. E a Souza Cruz também, que já é uma parceira nossa com relação à área de logística, aqui na parte de seminários. E eu vou encerrar passando aqui a palavra ao presidente Carlos Antônio para suas considerações finais. Muito obrigado a todos aí. Eu queria agradecer a todos, em nome da PMEC Rio, agradecer aos patrocinadores, ao pessoal que nos apoiou, aos palestrantes, ao público, e espero que o seminário tenha agradado a todos, e convido-os para no próximo seminário, que é o seminário de sustentabilidade, que vai ser o mês que vem, né? Um abraço a todos e boa noite.